Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Quinta-feira, 9 de maio, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está começando mais uma edição do Tempo e Dinheiro para todo o Brasil e a gente começa já atualizando alguns dados, alguns números sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Subiu para 107 o número de mortos em todo o estado do Rio Grande do Sul. É a manchete da CNN nessa quinta-feira que nos entristece. Infelizmente, esses números aumentando, muitos desaparecidos. Mais de 1.400.000 pessoas estão de alguma forma afetadas por essas enchentes, pelas chuvas espalhadas em 425 cidades. Enquanto isso, continua muito quente, continua muito seco no interior de São Paulo. Também em todo o centro-oeste a gente tem essa onda de calor com 5 graus acima da média, acima do esperado. São Paulo batendo recordes nos últimos 80 anos de temperatura e a situação deve continuar desse jeito. E tá assim por aqui, tanto faz de dia, de noite, pela madrugada, esse calor continua. Eu quero saber como está o João Batista agora, lá direto do Mato Dentro, João Batista. Calor aí também, boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos que fazem aqui, acompanham conosco Tempo e Dinheiro. Sim, muito calor, muito seco, mas hoje ficou nublado, aquele ventinho frio. Há uma expectativa da temperatura para nós, para todo o Brasil, acima de Santa Catarina, termos frio a partir de quarta-feira que vem. Vamos chegar aqui e receber essa onda de frio e já começam os computadores dos institutos de meteorologia, Karina, informando que teremos chuvas lá pelo dia 18, 19 da outra semana. Então temos que aguentar firme, só falta combinar com o milho, né? O milho safrinha sofrendo muito, principalmente no Paraná. São essas informações. Você abriu com as informações da tragédia, os números da tragédia. Hoje nós recebemos uma foto linda de Pelotas, do Diemes. Costa Oliveira nos mandou. Pelotas está assim, mas a preocupação está exatamente lá, que é o sul do Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Pelotas fica em frente ao Porto de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, e os sistemas de prevenção desta vez estão avisados que domingo vai chover lá no Taquari, que é na Serra Gaúcha. As águas tenderão a descer para o Guaíba, que tenderão a empurrar as águas para as lagoas do Pato, as lagoas dos Patos e a Lagoa Mirim, e onde fica aí Pelotas. Então a gente teme por essa situação dessas cidades. Como eu disse, o sistema de prevenção desta vez está super avisado. Vamos ver se a gente consegue evitar maiores tragédias. A Folha está dizendo em manchete, Karina, novo temporal deverá atingir as regiões já castigadas a partir da sexta-feira. E hoje, conforme também as previsões aqui do Tempo e Dinheiro, do Instituto Nacional de Meteorologia, já chove em São Leopoldo, lá na Grande Porto Alegre. Choveu em Porto Alegre ontem à tarde e agora chove em São Leopoldo. Mostra aí, Gleidson. Então imagine, numa cidade que está com 2, 3 metros, até 5 metros de água, né, até o teto, receber mais chuvas, esse é o temor. Vamos ver, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, em tempo real, as imagens do satélite da NOAA. Parece que as chuvas que estavam percorrendo o Rio Grande do Sul subiram, está no oeste do Paraná, e se cair, essas chuvas serão extremamente bem-vindas. Nós estamos acompanhando aqui com os amigos que estão no nosso chat do YouTube,
Nós temos aí, graças a Deus, a maior rede de informantes da agricultura brasileira e estamos up-to-date com as notícias. Vamos ver se essas chuvas realmente tiram, pelo menos espantam a poeira lá do Paraná e aqui também de São Paulo. Bom, tempo e dinheiro, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre tempo, claro, e o dinheiro. Dinheiro da soja oscilando muito, muita volatilidade, a soja tentou subir pela manhã, mas agora desabou novamente 12,11. Mas veja bem, desabou acima de 12, hein? Está perdendo 16,38, devolvendo tudo que ganhou, chegou a 12,52, agora 12,11, 1,33 de queda, e amanhã, sexta-feira, vem o relatório do USDA, principalmente sobre a velocidade de plantio da safra americana, e tudo pode mudar ou não. Vamos aguardar. Bom, no café, o Arábica sobe em Nova York, se recupera 1,39% de alta, 2,75 centes a mais, volta para casa dos 200 centes ou 2 dólares a libra-peso redondinho do café arábica em Nova York. Já o Conilon, o Robusta em Londres, continua perdendo firme, 5,17% de queda, menos 188 dólares a tonelada, 3.466 dólares a tonelada, e o Sérgio Braga vai trazer mais informações. Importante, né, Karina? Temos mais uma edição bem robusta de informações para esclarecer e deixar os nossos amigos que estão aqui no Tempo e Dinheiro cada vez mais bem informados. Vamos em frente, Karina. Essa é a nossa intenção, exatamente, João Batista, é informar os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Você mostrou uma foto muito bonita de Pelotas, eu queria mostrar uma foto muito representativa dos gaúchos, que é a foto do laçador, né, da estátua do laçador, lá em Porto Alegre, bem próximo ao aeroporto Salgado Filho. Infelizmente, a estátua está assim hoje, com muito sol, muito iluminada, mas rodeada por muita água, essa água que a gente sabe que ainda vai demorar a baixar. Lembrando que essa estátua representa o gaúcho por estar também pilchada, né? Como a gente sabe, são os trajes típicos do gaúcho. Então, ao mesmo tempo que a gente exibe essa imagem, João Batista, a gente exibe também a bandeira do Brasil. Representamos os gaúchos e representamos agora todo o Brasil que se une às forças do gaúcho nesse momento, com o nosso lema que abre todos os dias o Tempo e Dinheiro, de que o Brasil vencerá e o Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 9 de maio. Sem perder tempo, eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. E o Mercadão já começa a patinar lá em Chicago, né? Hoje tem chuva em grande parte dos Estados Unidos, até deu um fôlegozinho de manhã, que ajudava um pouquinho. Agora o pessoal já está olhando para frente, né? Semana que vem já deve melhorar, o fim de semana já está mais seco. O plantio deve andar nos Estados Unidos. Também a questão gaúcha já perdeu um pouco do foco lá, não estão olhando muito para isso. Colheita na Argentina ganha ritmo, Mercadão de Chicago começou a entregar um pouco. E aqui no Brasil as cotações de reais estão muito parecidas com ontem. Não teve grande novidade, porque o dólar segue forte, alta forte no dólar, dando suporte nas cotações aí nessa quinta-feira. Daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. E amanhã tem USA de oferta e demanda. O destaque continua sendo a chuvarada no Rio Grande do Sul e a falta de chuva no Paraná para cima. Realmente está repetitivo. E ainda agora o frio chegando também. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 29 graus aqui em São Paulo, abafado, muito seco e, lógico, dá para poder pegar o ar aqui com as mãos, por dizer assim. Sem exageros à parte, nós temos acompanhado as temperaturas mais elevadas do que o normal também aqui no estado de São Paulo, na capital paulista. O mercado do boi gordo, esse não dá sinais de, pelo menos, ânimo ao produtor, ao pecuarista. Altas pontuais, mas a queda é muito maior do que a alta registrada
queda em 2 praças. E, por exemplo, 7 praças hoje apresentaram queda entre 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações mistas, com vencimento apenas de julho do lado positivo, porque o maio vem a R$ 226,15, 0,29% de queda. O junho, R$ 227,65, 0,15% de queda, precificando alta de 0,09% para o julho, R$ 231,20, agosto, R$ 232,35, 0,04% de queda. Boi gordo, indicador ontem, R$ 233,00 mais 5 centavos, praticamente estável, não tem saído desse patamar. 4 praças hoje apresentando aí a queda já registrada em São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo, R$ 226,50, boi comum, Triângulo Mineiro, 207, já descontado, sul da Bahia, 202, mesma cotação da região oeste da Bahia. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado do boi gordo, inclusive com um relatório falando sobre as exportações e o comentário do Iberville Neto. Já o mercado de commodities, tanto Chicago quanto Nova York, nesse momento tem a Bolsa de Chicago, negociações com a soja no vencimento mais curto, queda de 1,32% a 12 dólares mais 11,62. Milho, 4 dólares 56,30, 0,59% de queda. O trigo alta de 1,23% em Chicago a 6 dólares 42 cents por bushel. Em Nova York, o café arábica descolado robusta sobe 1,16% a 199,85. Açúcar a 19,49, queda de 0,56%. Algodão hoje recua 1,61% depois da alta registrada ontem a 78,77. Petróleo estável aos 79 dólares mais 2. Uma ligeira alta agora, bem estabilidade mesmo, 79 dólares. Enquanto a gente falava, passou a estabilidade para o petróleo. 2.338 dólares e 70. Ouro sobe 0,71%. Bom, no mercado cambial, no dia seguinte, aqui a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, de reduzir em meio ponto percentual a taxa de juros básico da economia, taxa Selic para 10,5%, o dólar subiu 1,26% de alta nesse momento, a R$ 5,00 mais 15,27. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, dólar sobe, índice Bovespa cai 1,22%. aos 127.903 pontos. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com outros detalhes e ao longo desta programação do Tempo e Dinheiro que está só começando, não é isso? Boa tarde, Karina Botião. É isso mesmo, Sérgio Braga, boa tarde para você, bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Daqui a pouquinho você volta com o preço do café, com notícias da pecuária. Eu quero passar agora, Sérgio Braga, as informações do nosso mundo do agronegócio. Vamos saber o que foi destaque hoje no principal portal de notícias agrícolas do Brasil, o site do Notícias Agrícolas, nessa quinta-feira. A ANEC projeta queda na exportação de soja do Brasil em maio. Queda pode ser de 8% em comparação com o mesmo mês do ano passado, para 13,2 milhões de toneladas. Entre os motivos estão impedimentos na colheita e a logística do escoamento no Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas. Abril tem o maior volume histórico nas exportações mensais de carne bovina do país. O Brasil exportou 236.842 toneladas de carne bovina. A China, com embarques de 101.031 toneladas, segue como principal mercado. Volume e arrecadação com exportação de carne de frango em abril supera março de 24 e abril de 23. A receita obtida com as exportações cresceu 5,9% do total arrecadado. Produção de café da Colômbia salta 31% em abril. A produção do maior fornecedor mundial de arábica lavado foi de 740 mil sacas de 60 quilos. A informação é da Federação Nacional dos Cafeicultores, que não forneceu explicações para a mudança. E a moagem de trigo no Brasil cresce 2% em 2023, ao maior volume desde 2018, aponta a Abitrigo. Foram 12,81 milhões de toneladas. E agora sim, vamos às demais notícias do Brasil,
com o nosso foco sempre no Rio Grande do Sul. A gente tem manchete do Correio do Povo falando que a quinta-feira começou com 138 bloqueios em rodovias no Rio Grande do Sul em razão da enchente. Ainda no total, há 9 bloqueios a menos do que a gente tinha ontem nas vias estaduais, pelo menos, tá? Então, em relação à tarde de ontem, 9 bloqueios a menos nas rodovias estaduais. O Estadão também tem destaque: Rio Grande do Sul tem cerca de 400 escolas destruídas, alagadas ou danificadas. São imagens que realmente deixam a gente muito triste. Não tem previsão de volta às aulas, claro, para 300 mil crianças. Os professores, muitos, estão desalojados e, obviamente, não tem nem como fazer aula remota, porque a dificuldade em abastecimento, internet e tantos outros serviços. A gente tem um vídeo que mostra como estão as cidades. A gente já viu tantas imagens. Hoje a gente tem algumas imagens enviadas pelo Enio Kronbauer, de Estrela, no Rio Grande do Sul, completamente destruída. Que triste, gente. Aqui, cidade de Estrela. Cidade grande, muito populosa. Porém, aqui é Estrela. Tudo destruído. Parece zona de guerra, só veio Tudo acabado. Essa casa veio parar no meio da rua. Isso eu não sei se reconstrói ainda. A gente olha as imagens e até custa acreditar, né? Parece coisa de filme, mas é realidade, e é a realidade de muitas cidades lá no Rio Grande do Sul, de centenas de cidades. A gente sabe que elas vão ter que ser reconstruídas. E tem um ecólogo, o nome dele é o Marcelo Dutra da Silva. Ele é doutor em ciências e professor de ecologia na Federal do Rio Grande. E ele falou o seguinte para a BBC, olha só a manchete: cidades inteiras do Rio Grande do Sul terão que mudar de lugar. É o que falou o pesquisador, que alertou para o despreparo contra as chuvas. Ele fez uma declaração em 2022 na Câmara de Pelotas. Realmente essas chuvas vieram, o despreparo existe, não só lá, como em grande parte do Brasil. E ele fala o seguinte: para reconstruir, os especialistas vão ter que planejar bem. Essas cidades não podem ser reconstruídas no mesmo lugar. Há que se ter um planejamento a partir de agora para essa reconstrução. A Folha de São Paulo fala sobre sistema de alerta contra catástrofes. Sistema de alerta de desastre está pronto, mas o governo não libera. Esse sistema que eles falam é um upgrade ao que funciona via SMS hoje, só que de uma forma muito limitada. Para vocês terem uma ideia, uma emergência como essa enchente do Rio Grande do Sul acionaria, por exemplo, um sinalzinho sonoro pelo celular, mesmo que o telefone estivesse no mudo ou no silencioso. O celular tocaria e viria esse alerta de uma forma mais incisiva num caso de um desastre desse nível aí. Mas esse projeto está parado. A FAB também informou o seguinte, que a aeronave remotamente pilotada, utilizada em operação no Rio Grande do Sul, veio a colidir com o solo. Drone. Essa informação é um drone, na verdade, né? A gente sabe que essa aeronave é um drone. Ela estava sendo usada para identificar onde estavam as vítimas para possíveis resgates. Então, a imagem dela ajudava os socorristas a identificarem as localidades das vítimas. Essa informação está sendo emitida, inclusive, pela FAB. Olha, só mudando um pouquinho de assunto, o DPVAT de volta, o Senado aprovou o novo DPVAT com Jabuti, que libera 15 bilhões de reais ao governo Lula. Sabemos que o texto agora segue para sanção do presidente Lula. Tem mais manchete da Folha de São Paulo relacionada à ajuda oferecida pelo Uruguai ao Rio Grande do Sul. A Folha diz o seguinte: o governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. A Secretaria de Comunicação usou o caso de um helicóptero para afirmar que o governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda uruguaia para o Rio Grande do Sul. Só que, em seguida, o comunicado da SECOM reconheceu que o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião. Ou seja, num primeiro momento, o governo aceitou o helicóptero, mas os demais recursos que a gente viu, lanchas e outra aeronave que serviria
para transporte, enfim, para várias utilidades nas operações de resgate foram recusadas. Então está aí o destaque da Folha de São Paulo, que acompanha esse caso desde o começo, desde a oferta do Uruguai. A revista Oeste confirmou, dizendo que o embaixador confirmou essa recusa do governo à ajuda do Uruguai para o Rio Grande do Sul, afirma o deputado Van Hatten. O deputado esteve em conversa ontem com o embaixador. Ele pediu para que essa ajuda fosse reconsiderada, para que o Uruguai não deixasse de ajudar o Rio Grande do Sul. O embaixador falou que essa ajuda ainda assim está de pé a proposta. E falando ainda em ajuda, a multa contra os caminhões que estavam levando doações para o Rio Grande do Sul, as multas, né, ganharam repercussão nacional por muitos, pelo dia todo, né, pelos últimos dias foi dito que eram fake news, mas olha só a manchete da revista Oeste. Diretor da NTT admite que aplicou multas a caminhões que levam ajuda ao Rio Grande do Sul. Ele disse também que 6 caminhões que foram multados seguiram viagem e que as multas vão ser canceladas. Fato é que tudo isso foi rebatido, né, por não ser fake news, pela emissora SBT. O SBT emitiu uma nota, um comunicado oficial também, para esclarecer essa confusão toda. E nessa nota, o SBT deixa claro que tem compromisso com a verdade, que não tem nenhum tipo de vínculo político com nenhum político e que sim, está fazendo todas as suas reportagens no sentido de prestação de serviço, de apoio ao Rio Grande do Sul, principalmente. Mas sobre esse assunto e sobre outros temas, eu sei que o João Batista tem análise hoje também, né, João? Pois é, esse assunto desnuda cada vez mais a tentativa do governo federal, do governo Lula, de impor a censura no país. Isso é mostrado pelo editorial que nós estamos reproduzindo hoje, Karina, o editorial da Gazeta do Povo. A Gazeta diz em seu editorial que a tragédia gaúcha está sendo usada pelo Ministério da Verdade do Lula, do Pimentel, para calar os críticos. Eles não admitem que a gente mostre a verdade como nós estamos fazendo aqui no Tempo e Dinheiro, no SBT, em todos os veículos, como a Gazeta do Povo, sérios e compromissados com a verdade. Mas esse ministério do Lula, segundo o editorial da Gazeta do Povo, nada mais importa do que apertar ainda mais o garrote em busca do objetivo final, diz o editorial da Gazeta, que é a supressão total de qualquer contestação ao governo, a Lula e ao petismo, nem que para isso seja preciso instrumentalizar a tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul. Já passou da hora, diz a Gazeta do Povo, de a sociedade civil organizada e a opinião pública, Karina, despertarem deste sono que dura 5 anos. Os despertadores soaram muitas vezes ao longo desse tempo. Portanto, que a vileza de Paulo Pimentel e seu Ministério da Verdade seja o último deles, acordando-nos de vez, não só a nós, mas a todos os brasileiros, para a importância de preservar a liberdade de expressão. É disso que importa, Karina, preservar a liberdade de expressão, porque isso tem que chegar até a todos os cidadãos brasileiros. Essa é a nossa missão, Karina. Tá certo, João Batista, obrigada, daqui a pouquinho você volta. A gente vai então agora falar da previsão do tempo, vinheta do tempo hoje no ar, Gleidson. A gente começa aí com as previsões da Climatempo, olha só. Previsão indica o dobro da média de chuva no Rio Grande do Sul em 5 dias. Aí o mapa vocês estão vendo mais ou menos onde as chuvas estão concentradas e os maiores volumes vão ser para a Serra Gaúcha, lá onde nascem os rios. Depois eles vão para os vales, Vale do Jacuí, Vale do Taquari e parte da água ainda escoa para o Guaíba. Olha só a quantidade de água que a gente tem esperado ainda para esse fim de semana. A Folha está destacando a cidade do Rio Grande. No caminho da água, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, suspende as aulas e se prepara para uma enchente avassaladora. Só para vocês entenderem, na cidade de Rio Grande, é onde fica o porto, a 240 quilômetros de Porto Alegre, ela está correndo o risco de inundação
por estar no único local de vazão do Lago dos Patos. E aí a gente tem essa previsão toda aí que a gente viu no Climatempo, vai ver no Cosmo, vai ver no satélite NOAA, e realmente é uma situação de preocupação. O mapa de previsão de volumes médios de chuva entre sexta, dia 10 agora, e segunda-feira, dia 13, assusta realmente. Olha só, se a gente puder encher a tela, isso, obrigada, Gleidson. Olha só, todo o Rio Grande do Sul, a gente tem aí volumes de 300 milímetros ao norte do Rio Grande do Sul, 250, 330 milímetros ali na região metropolitana de Porto Alegre, 175 milímetros, 200, 100 milímetros. É uma quantidade muito grande, naturalmente já seria um volume muito alto, e para quem está na situação, como estão agora, é mais avassalador ainda. Tem um outro mapa que mostra um mês de previsão, 6 de maio a 5 de junho. A gente sabe que o verde é chuva acima da média, azul muito acima da média e o branco sobre o azul mais ainda. Então, olha só a situação nesse período. Só que é o seguinte, a maior parte desse volume vai estar até segunda-feira. Então, é um volume muito concentrado. As consequências acabam sendo piores. Vamos ver o que o Notícias Agrícolas, em seu destaque, está falando hoje. Que a chuva não para no Rio Grande do Sul, como nós dissemos, e o IMET prevê aí o volume elevado no fim de semana. Partes dos estados vão ter precipitação equivalente a até 2 meses em apenas 4 dias. Falamos, olha, de 5 de maio, 6 de maio até junho, início de junho, só que vai ser tudo isso em 4 dias. Vamos atualizar mais uma vez o satélite da NOAA para a gente saber como está agora, nesse momento? Temos aí a chuva passando pelo oeste do Paraná, e uma chuva até que boa, porque essa faixa mais amarelada, a gente sabe que já é um volume maior que a parte verde. Também chegando um pouco de umidade até no estado de São Paulo, chegando ali ao sul do Rio de Janeiro. Então é isso, se chover isso mesmo, para o Paraná é muito bom, porque o pessoal está esperando essa chuva, principalmente para o milho. Agora a gente vai ver a previsão para os próximos 7 dias. Primeiro, a gente vai fazer em 2 momentos. Primeiro para todo o Brasil, depois a gente volta a dar um foco mais específico para a parte sul, mas começamos então vendo uma visão mais geral, Gleidson. A gente começa nossas previsões então para a partir de amanhã, sexta-feira, 10 de maio, em todo o Brasil. Vejam que a chuva está mais lá no norte do país, lá em Roraima, um pouco ali no litoral nordestino, mas ela já desaparece no norte do Pará, do Maranhão, e começa no Rio Grande do Sul, olha, sábado dia 11, dia 10 já na verdade, vai pelo dia 11, ela se dissipa para o oceano, mas volta no dia 12 lá no sul do Rio Grande do Sul e volta com bastante volume de chuva. A gente tem bastante chuva também ainda lá em Roraima, no Amapá, e a gente segue sem chuva no sudeste e no centro-oeste, continua seco, olha, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, a chuva fica no Rio Grande do Sul durante todo o fim de semana, terça-feira, dia 14, atingindo inclusive Santa Catarina, enquanto que sudeste e centro-oeste, até Bahia seco, olha, a maioria dos estados nordestinos secos ainda no dia 15. Pois é, a gente sabe que o sudeste e o centro-oeste estão secos, mas principalmente quem está na região sul e quem não está, porque todas as atenções estão voltadas para lá nesse momento, porque vem previsão de chuva, ficou de olho ali na mancha amarela e vermelha ali no Rio Grande do Sul. E a gente vai ver agora com um zoom mais focado ali na parte sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos entender então melhor no mapa o que acontece com a previsão do tempo na parte sul do Brasil a partir de amanhã, sexta-feira, dia 10 de maio. A chuva vem avançando ali, sentido oeste do Paraná, não chega a entrar tanto, mas avança pelo Rio Grande do Sul, olha só, e vai aumentando de volume no sábado, dia 11, consideravelmente, principalmente ali na região metropolitana de Porto Alegre, ainda no sábado, dia 11. Ela vai um pouco para o oceano, parece que vai se dissipar, mas no dia 12 ela vai aumentando seu volume, sua expansão em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul. Dia 13 também, segunda-feira, olha essa mancha vermelha como aumenta consideravelmente no dia 13, segunda-feira, no Rio Grande do Sul, praticamente em todo o estado, já pegando ali a parte sudeste de Santa Catarina, avançando mais por Santa Catarina no dia 14, terça-feira, aí sim, livrando o Rio Grande do Sul da chuva só no dia 15
quarta-feira, livrando Santa Catarina também, ela se dissipa e a gente fica sem chuvas só na quinta-feira, dia 16, sem chuvas completamente. O Gleidson, como a gente disse, é muito volume de chuva em poucos dias. Tem como a gente dar um foco no domingo, dia 12, para a gente mostrar bem o que está acontecendo? Olha, em todo o Rio Grande do Sul, praticamente, uma pequena faixa só fica livre de chuva. E lembrando novamente, essa faixa vermelha é esse volume alto que a gente mostrou aí, de 200, 100, a partir de 100 milímetros é a mínima que a gente viu, né? 200 até 300 milímetros no Rio Grande do Sul. Esse é o domingo, dia 12, domingo, dia das mães. Bom, vamos saber com o Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele tem para dizer para a gente, como ele explica essa situação. Para o Brasil, os próximos 10 dias, de 9 a 18 de maio, nós temos o quê? O de praxe. A chuva se concentrando aqui no norte do país, da linha do Equador para cima. Tem até uma boa chuva aqui no Amazonas, uma boa chuva na metade norte do Pará. À medida que a gente desce em direção à área do milho safrinha, aqui no norte do Mato Grosso até tem alguma chuvinha razoável nesse período, principalmente na semana que vem. Boa parte de hoje até domingo, segunda, praticamente nada de chuva. Na grande área aqui do centro-sul do Mato Grosso, nada de chuva. Goiás, praticamente nada de chuva. Tocantins, pouca chuva. Mas nessa área aqui está dentro do padrão que se espera nessa época do ano. Alguma chuva isolada em Rondônia, um pouco melhor no Acre. Essa aqui, a do Mato Grosso, é principalmente alguma coisinha talvez hoje, muito pouca chance, ou mais provavelmente lá pelo dia 14, 15, 16. Semana que vem é que está indicando alguma chuva aqui no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Grande parte do estado, pouco ou nenhuma chuva. Paraná também, essa chuva aqui está indicando mais ali para o período de segunda, terça e talvez lá na quinta-feira da semana que vem. Então, um pouquinho de chuva nessa área, a mesma coisa no oeste, centro-sul e litoral de São Paulo. Aqui um pouco mais de chuva. No Rio, mesma situação, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Tu vê que o miolo do Brasil está seco. No leste da Bahia, pancadas de chuva. Boa chuva aqui no leste do Nordeste, pode chover forte entre Aracaju e Maceió, nas capitais. Boa chuva no Elefantinho, na Paraíba, Pernambuco, no centro-leste da Bahia. Até aqui, alguma chuva de surpresa aqui no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, que não é comum nessa época do ano. Aqui é lucro. Aqui continua ainda mantendo o finalzinho da estação chuvosa numa situação boa entre a metade norte do Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho e a Paraíba. Na anomalia a gente vê aqui, grande parte do país abaixo do normal, mais acima no norte, no leste e no sul. Tu vê que o Nordeste aqui ainda está bem de chuva nesses próximos 10 dias, uma situação boa. Aqui é normal ter pouca chuva, o que vier aqui é lucro. E aqui no sul, muito acima do normal, mas já começa a dar uma secada aqui no sul do Rio Grande do Sul, na Campanha, Uruguai e Argentina. Indo aqui para o sul, a situação está complicada. Vamos ter mais um episódio de chuva forte. 9 a 15 de maio é a terceira onda. Começou ontem com a frente fria, hoje o tempo fica bom. Começa de noite a chover aqui no norte do Rio Grande do Sul e olha a quantidade de chuva que vem aqui. Porto Alegre, 170 ou mais. Toda essa região aqui vai de 100 a 200, 200 e poucos milímetros de chuva, bem onde não deve. Pega aqui, da altura de Santa Rosa, Santa Maria, em direção a Porto Alegre, de Passo Fundo, Vacaria, Lagoa Vermelha, em direção a Porto Alegre, da Serra Gaúcha, em direção a Porto Alegre, litoral norte. Até o sul de Santa Catarina também pode ter chuva forte, do oeste até o sul. O problema é que o rio está muito alto, não vai dar tempo, o vento ainda está de sul, ainda atrapalhando o escoamento do rio Guaíba, e todos os sinais ruins estão combinados. Vento, temperatura baixa chegando e chuva excessiva. Então, muita chuva nessa parte aqui de hoje até terça-feira vai trazer grandes, mas enormes transtornos na área metropolitana e pode trazer problemas de deslizamento e algumas cheias em alguns rios aqui da parte da Serra, Planalto e Depressão Central do Rio Grande. Nas outras áreas também tem chuva, mas bem menos. E além disso, ainda tem o frio. Uma grande massa de ar frio vai entrar, vai baixar a temperatura, provoca uma friagem aqui no centro-oeste e norte do Brasil. Aqui no período, o auge do frio vai ser aqui, entre 15 a 20 de maio. Pode ter geada em várias áreas do Rio Grande já na quarta, terça talvez, quarta, depois chove de novo quarta e quinta, e geada na sexta e sábado da semana que vem. Temperaturas negativas aqui na região de Palmas, no Paraná,
várias áreas de Santa Catarina e topo do Rio Grande. Vai fazer frio também no Mato Grosso do Sul e São Paulo, lá por terça, quarta-feira para frente, encerrando esse calorão que está passando aqui. Tentem, dentro do possível, ajudar bastante o pessoal do Rio Grande, que o Rio Grande do Sul vai passar por um perrengue muito, muito grande nas próximas 2 semanas, pelo menos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Tá certo, obrigada, Ronaldo. Olha, o nosso seguidor, o Timóteo Albert, falou o seguinte: Karina, nada de chuva aqui em Floresta, no Paraná, por enquanto. Tá seco, seco. Olha, a gente tá vendo aí no satélite NOAA mostrando, né, pelo menos uma boa parte do Paraná passando uma massa úmida aí, uma massa de ar frio úmida, mas, João Batista, pelo jeito, só no outro sábado é isso, chuva no Paraná? Pois é, como disse o Coutinho agora há pouco, esse bloqueio atmosférico, esse tempo seco, deverá ser rompido no dia 18. Já, os computadores do IMET já estão mostrando a umidade chegando para o Sudeste, Paraná, São Paulo, inclusive, tomara a Deus, né? Precisamos muito disso. Mas olha, Karina, ainda como disse o Coutinho, toda a atenção voltada para o sul do Rio Grande do Sul, porque dessa vez estamos preparados. Talvez até chova menos do que choveu naquela tragédia toda que se abateu lá sobre a Serra Gaúcha. Mas os avisos estão dados. Inclusive, Karina, eu quero mostrar para os amigos do Tempo e Dinheiro um vídeo que está percorrendo a internet, feito por inteligência artificial, mostrando o que pode acontecer de Porto Alegre para baixo, a água descendo para a Lagoa dos Patos. Veja aí, Gleidson, ponha no ar. Ó, Porto Alegre lá em cima, a Lagoa dos Patos já está com muita água cheia e vem a correnteza das novas chuvas, chegando até ali em Pelotas, na frente à cidade de Rio Grande, onde fica o porto. Certamente essas inundações provocarão a interrupção das exportações pelo porto de Rio Grande, mas o problema mesmo está na Lagoa do Pato, está com a cidade de Pelotas e a cidade de Rio Grande, que esse é o foco de atenção, enquanto que, claro, lá Porto Alegre vai continuar debaixo d'água até o final do mês, segundo as previsões. Agora, Karina, vamos trazer boas notícias. Puxa vida, Então, o bloqueio poderá ser rompido lá pelo dia 18, frio dia 15, muda o calor. E como é que fica o segundo semestre no Brasil, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste? Como é que vai ser a safra? Nós estamos com uma entrevista gravada com o professor Luiz Carlos Mullion, climatologista. Ontem usamos um trecho que ele desmente qualquer tentativa dos ambientalistas em imputarem ao agro esse desastre fosse assim. Como é que compara com as enchentes de 41? Pois é. Mas como é que vai ser a virada? Pegamos um trecho dessa entrevista que está exclusiva no Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Veja o que o professor Mullion está dizendo para o segundo semestre. Então, para agora, como eu disse para você, até a metade do ano, junho, deve ficar com chuvas abaixo do normal, continuar. Sul de Minas, São Paulo, Paraná, parte de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também. O que aconteceu é algo assim difícil de acontecer em um espaço de tempo, num intervalo de tempo de 50, 70 anos. Não temos registro nenhum no passado de uma situação como essa. Mas até junho deve ficar com chuvas abaixo do normal o Sudeste. E lembrando, então, que no dia 21 de junho, o Sol vai estar na sua posição extrema, em cima do Trópico do Câncer, lá no hemisfério norte. Depois ele começa a voltar, e já para agosto já começa a haver um forte aquecimento do continente sul-americano. E esse é o aquecimento do continente sul-americano, que produz, então, um sistema de baixa pressão na superfície e alta pressão nos altos níveis. O vento diverge nos altos níveis, cria a baixa pressão na superfície, e como tem muita umidade no Atlântico, os ventos vão trazer essa umidade do Atlântico. Então, por isso que eu estou apostando que o nosso segundo semestre, na maior parte do país, deve ser um segundo semestre chuvoso.
Graças a Deus, grandes informações. Então, de novo, é uma entrevista exclusiva para os assinantes, para os privilegiados assinantes do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, você vai encontrar todas estas e muito mais informações preciosas, praticamente em tempo real. Seja assinante do clube, nos ajude, nós estamos dando um show de informação, vocês estão observando, estamos aqui perseguindo a nossa meta, tempo e dinheiro, mas em contrapartida nos ajude a falar cada vez mais alto e mais longe. Entre no clube, nesse telefone aí, 199 9813 2915 e seja mais um assinante do clube, 199 9813 2915. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar de ter entrado no clube. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. E que show de informação, hein, Karina? Vamos em frente. Vamos em frente. João Batista, tem consumidor correndo comprar arroz no supermercado achando que vai faltar, viu? A gente vai falar disso depois do intervalo. João Batista volta com Vlamir Brandalize também atualizando a soja e o milho para você. Não saia daí, a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Nesta safra, a comercialização está complicada. Quem arriscou está correndo riscos. Produtor, proteja seu preço. Participe do curso de Introdução aos Mercados e Commodities com Maurício Belinello. Por que fazer o curso de Introdução aos Mercados de Commodities? Para você operar direto do seu computador, do seu celular e ser independente. Você estar no seu controle, no controle do seu negócio. E como fazer isso? De uma maneira muito simples, no seu celular. Você abre um cadastro numa corretora americana, você abre uma conta num banco americano e começa a operar sozinho, sob o seu controle, sob o seu comando, você que manda. Então, meu amigo, inscreva-se no curso de Introdução aos Mercados de Commodities com o Maurício Belinello e vamos em frente. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com Tempo e Dinheiro. Vou chamar o João Batista para saber das cotações da soja dessa quinta-feira. João? Karina, antes disso, eu estou aqui escrevendo um lembrete para os amigos que estão no chat do YouTube, dizendo, o pessoal está perguntando quanto custa o clube. Para você pagar por mês, custa 120 por mês, ou seja, o incrível preço de R$4 por dia, para você ser o produtor rural mais bem informado, mudar a sua vida, atirar no certo, R$4 por dia. Tire o escorpião do bolso, pessoal, e nos ajude a falar cada vez mais alto e mais longe. Muito bem. Agora, por exemplo, olha o show de informação que a gente vai continuar passando para vocês. Preços da soja em tempo real. Vamos lá, Gleidson. Perdendo 16,25, 1,31 de queda, $12,12 o bushel, lá no vencimento julho. Vamos ver os preços da soja na bolsa da CME, tudo no vermelho, maio 19,97, julho 12,11, agosto 12,13, setembro 12,1.
Preço da soja na B3, base Porto, todos no vermelho também, recuaram, hein? Por isso que a gente fala, por isso que o Vlamir fala, olha o cavalinho. Cavalinho, será que passou? Será que dá para pegar pelo rabo? Vamos lá, julho, 26,68, agosto, 26,72, setembro, 26,52. Em queda a soja hoje. Como é que vai ficar a soja a partir do relatório de amanhã? Vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, e você aí no celular, hein? Muito bem, estamos conectados. Vlamir, esse sobe e desce, soja no serrote, continuará amanhã depois do relatório? Qual é a sua perspectiva e como é que está o mercado hoje? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Olha, João, o mercado ele começou a dar sinal de fraqueza, né? Então, ele tentou ir no patamar aí acima do 12,50, não consegue, e agora ele está mais para o lado dos 11, dos 12 para menos, né? Ele está caminhando para esse lado, né, João? O que hoje está lá se comentando lá em Chicago? Amanhã tem o relatório da oferta e demanda, e os números que está circulando agora pela manhã, lá que o pessoal me passou, quer ver, eu vou te dar uma ideia. Agora é importante a definição meio da safra do Brasil e da Argentina, né? Que a safra americana ainda está no começo do plantio, né? Vamos lá, com relação ao Brasil, eles estão falando com soja que o USDA vai ficar perto de 152 milhões e 600 mil. E era 155 no mês passado, né? E com relação a milho, estão esperando 122,5, era 124. Ou seja, corte pequeno, né? Lembra ontem que eu falei que o USDA é conservador e acreditava que ele ia cortar mais ou menos isso? Mais ou menos, parece que o pessoal de Chicago acabou assistindo o programa nosso aqui. Outro fator aí, Argentina, João, com relação à Argentina. Por isso que o mercado hoje está liquidando e trabalhando mais fraco, né? Esperam que a safra da Argentina de soja venha a 49,5, é mais ou menos o que a Bolsa de Cereais aí anunciou aí no mês passado, né? E o mês passado o USDA apontou 50 milhões, então ele está acima do que é a realidade da Argentina, né? E milho 52 frente a 55. Dados conservadores, né, João? Então ele não tem pouco impacto, é por isso que hoje ele também, aquele fator altista que poderia haver aí num corte grande da safra, ele não está aparecendo. E nós temos que alertar, João, que muita gente está especulando com relação à crise a tragédia, né? Não é nem uma crise, é a tragédia gaúcha. Essa tragédia gaúcha tem muita gente querendo especular de que a safra gaúcha está perdida. Na realidade, o que você perdeu foram lavouras que estão nessa zona de inundação. A maioria das regiões gaúchas já colheu a safra de soja, então está dentro de um quadro de normalidade, né, João? Então, muita atenção aí, porque o mercado tradicional ele não acredita em fake news, né? Porque o pessoal mostra, João, a questão de alguma lavoura que está ali perto de Santa Maria, é lavoura de soja isolada que o pessoal planta depois que ele colhe o fumo, nessa região aí, que é a região que foi muito afetada pelas inundações. Então, colheram fumo, plantaram soja, plantaram milho, plantaram feijão, as três culturas que vêm depois do fumo, e você olha ali, inundou, a soja não vai colher nada, mas são áreas muito pequenas, ela tem pouca representatividade. Aquela região mais ao sul, ali que pega perto de Pelotas, naquela região lá, que tem muita área de soja, em áreas de arroz, ali sim, ainda tem áreas para colher, e ali sim, certamente vai perder mais, né? Mas essa parte de cima, ela representa pouco no global da safra gaúcha, né, João? Por isso que, nesse momento, eu acredito que a safra gaúcha perdeu uns 3 milhões de toneladas com essas inundações. 3 milhões de toneladas é muito, como eu já tinha falado, é 50 milhões de sacos, é 6 bilhões de reais, né, João, no valor de hoje. Mas, em resumo, como você sempre diz, né, Vlamir, não basta apenas olhar a árvore, tem que olhar a floresta, né? E, de repente, para quem está esperando uma subida amanhã depois do relatório, pode ter uma frustração, pode cair ainda mais, Vlamir?
Pode, João, ele pode cair ainda mais se o USA pegar e vier com dados mais conservadores do que o mercado está trabalhando, né? Vamos tomar, por exemplo, se o USA trouxer a safra brasileira com 153, 153,5, em princípio ele já mostrou uma tendência que é de redução de safra, mas ele fica bem acima do que o mercado está esperando como média. Então isso é negativo, acaba sendo um fator aí que derruba mais a cotação. Então, muita atenção. Eu não acredito que esse relatório ele vai ser altista. O USA sempre foi conservador, ele não vai mudar agora. Tá, mas vamos ilustrar, para a gente não esquecer que nós estamos vivenciando uma tragédia no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, como disse o Vlamir. Vamos pegar o exemplo da cidade de Estrela. Olha o que aconteceu com a lavoura de soja lá em Estrela, Rio Grande do Sul. Mostra aí. Nós estamos andando pela região aqui do Vale, essa cidade colina. Aqui a gente está numa lavoura de soja. Aqui a água veio, começou no vale acumulando da chuva e aí ela foi descendo. E nessas regiões de planície, onde tinha as lavouras, inundou tudo. Então vocês podem ver o que sobrou das lavouras de soja aí. Aqui no lado já tem uma lavoura que estava um pouco mais seca, uma lavoura prestes a colher, aí acabou com toda a lavoura. Então essa é a realidade dos produtores aqui. Logicamente que não é umas lavouras muito grandes, lavouras pequenas, mas é várias lavouras em todo o vale. Muitos lugares eu acho que não vai mais nem conseguir, acredito que se plantar, porque se perdeu. É muito triste, é uma realidade muito triste. Então, né, Vlamir, para quem está perdendo aqui, o pessoal reclamando, nossa, Rodrigo Tessari, os armazéns alagados, o Neymar Fence, enfim, todos os nossos amigos aqui comentando, Dionir Marquesan, São Borja, tem bastante soja para colher ainda, Brandalize, sem falar na qualidade, e o Juliano Dorigon, quanto de soja se perdeu dentro dos armazéns, enfim. Mas, de novo, né? O Vlamir não tem muita experiência, ele não vai simplesmente botar a cara para quebrar, né? Árvore e floresta, né, Vlamir? João, o que a gente vê são silos inundados, que nem foi mostrado, 2, 3, 4, 5, que seja. Mas no Rio Grande do Sul tem milhares de silos. Então, é por aí que a gente analisa. O mercado faz análise pelo global, não é por causa de um silo ou outro. Ali, aqueles silos que foram afetados, que estourou ali perto de Porto Alegre, então ali sim, tem perdas, com certeza, né, João? Mas é perda pontual ali, né? Sim. E esses outros silos também, a mesma coisa. Tá. E essa lavoura que ele está mostrando é a lavoura, provavelmente, que é uma lavoura depois que o pessoal colhe fumo, aí a região tradicional de fumo. Estrela, sim. Que estão plantado mais tarde, né? E a única alternativa para o produtor é buscar um seguro, né? Não sei se ele vai ter seguro nessa cultura, mas foi uma tragédia mesmo. Para esse produtor é uma tragédia geral, né? Isso é verdade. Sim. Bom, Vlamir, vamos ver o que vai acontecer amanhã, né, com o relatório do SDA, mas vamos saber agora se nós estamos tendo negócios no Brasil antecipando as divulgações dos números que vêm lá dos Estados Unidos. Como é que estamos de negócios hoje e preços nos portos? Olha, João, ontem até negociou um pouco, mas ele veio perdendo o ritmo. Hoje pela manhã teve alguns negócios, mas não muitos. Me falaram aí na faixa das 300, 400 mil toneladas. De segunda-feira até hoje, quinta-feira, nós estamos aí com um pouco mais de 3 milhões de toneladas. O ritmo caiu, né? Até terça estava bem movimentado. E ontem e hoje ele perdeu um pouquinho de ritmo. Aí o produtor está mais cauteloso, está esperando um milagre, né? Que a cotação siga crescendo. O grande susto é que se amanhã o USA vier com dados fracos aí, o mercado perde os 12 dólares lá em Chicago, e depois que perde os 12, o 12 vira uma resistência, né? Daí ele, tecnicamente, ele vai forçar para baixo, que daí ele vai transformar o 11,50 como suporte, e aí o mercado é baixista, né, João? Daí na semana que vem ele cai mais. Bom, mas vamos lá, hoje... Balcão. Hoje, balcão ele não mudou em relação a ontem, né? Porque hoje nós temos o dólar aí com quase 1%, 1,5% de alta, né? O dólar está muito nervoso aqui no Brasil, né? Com alta forte, ele está compensando essa queda que o mercado de Chicago ia mostrando. Até temos uma queda no prêmio aí pela manhã.
O balcão gaúcho começa com 119 ali nas Missões e vai até a 122 ali perto do Porto Rio Grande. O restante do sul e sudeste, ele varia de 112 até 122, então ele não mudou. O balcão está estável, mas ele está estável em reais por causa do dólar que está crescendo e compensou aí Chicago, né, João? E compensou pouco o prêmio, que o prêmio também está mais fraco hoje. Então, o balcão estabilizou. Já no mercado de lotes aí, no FOB, Porto, olha o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande, ele estava dando de manhã R$ 136 aí no junho, 139 no julho. Agora à tarde aí o mercado já está falando que pode estar trabalhando um pouco menos. Por que pode trabalhar um pouco menos? Porque já me passaram o mercado de Paranaguá, agora no mercado de lotes, já na parte da tarde. Pela manhã estava 135 no maio, agora é 134. De manhã no junho era 137, agora veio 136, já falo em 135,5 também. O julho era 139 de manhã, agora 138. E o agosto era 140, agora 139. É sinal de fraqueza, porque o comprador, se ele quisesse e acreditasse que o mercado fosse ficar mais firme, ele pagaria o mesmo valor agora à tarde. Ele já não está acreditando que o mercado vai se sustentar, João. É isso que mostra o movimento do dinheiro, né, que é o movimento do comprador. Isso é um alerta, porque amanhã é possível que o balcão caia mais, né? O balcão brasileiro venha a cair se o dólar não seguir em alta, né? Se o dólar der uma acomodada, ele pode ter um balcão mais fraco amanhã. Vamos agora ver como é que ficam os portos a futuro. Vamos aos prêmios. Olha, o prêmio junho, João, o prêmio junho, ele ontem pagava 10 até 15 acima do comprador e 25, 30 do vendedor. Hoje o comprador está falando em 5 acima, vendedor a 25 acima. O julho é 15 acima do comprador e 40 acima do vendedor. Ontem era 25 a 30 acima do comprador. Veja que ele caiu o prêmio. O agosto é 25 do comprador positivo e a 70 do vendedor. Só que o comprador também recuou 10 pontos aí na posição de agosto. O prêmio fevereiro, safra 25 já. O vendedor quer entregar a 20 abaixo, o comprador já subiu para 50 abaixo. Ontem era 40 abaixo. O março é menos 40 do vendedor e menos 70 do comprador. Ele também está 10 pontos mais fraco. Esse é um sinal que pode ser uma tendência, né, João? O mercado parece que ele já gastou o lado de cima e ele vai tentar trabalhar um pouquinho para baixo. O pessoal não gosta que a gente fala que o mercado cai, né? Mas o mercado sobe e desce, né, João? Ele fica mais descendo do que subindo, na realidade. Antes da gente falar de milho, olha aqui, nós temos um cartaz de Porto Alegre, um aviso para o pessoal não estocar arroz, né? Prezados clientes, o Grupo ABC, o arroz está limitado a 6 unidades por cliente. Eu não tenho aqui agora, porque chegou nesse instante, o Hélio Sirimarco lá da SNA nos mandou, um outro aviso, só que agora em Belo Horizonte, tá? O comunicado está dizendo o seguinte lá de Belo Horizonte, no supermercado de BH. Comunicado, não vai faltar arroz, não precise tocar em suas casas, não estamos vendendo arroz por atacado. Que loucura! Ô, Vlamir, explica aí. O supermercado não está querendo vender arroz, né, João? A questão é o seguinte, está tendo uma corrida de reposição do supermercado para ter arroz, e esse cartaz que você colocou é lá de Minas Gerais, se eu não me engano, é em Paracatu, Minas Gerais. Ah, é verdade, desculpa. E a realidade é o seguinte, João, o Brasil ano passado exportou 2 milhões e 100 mil toneladas de arroz, esse ano vai exportar muito menos. E automaticamente ele consegue dar uma equilibrada, né, João? Nós temos áreas novas aí de arroz de pivô central, que o pessoal está plantando aí em Goiás, nos estados centrais, Mato Grosso. Então nós temos arroz, não vai faltar arroz. E essas conversas malucas do governo de importar arroz da Tailândia e tudo, isso é só o risco de trazer arroz com pragas novas, doenças novas, aí não precisaria, nós temos arroz, a safra gaúcha colhida já é um volume grande de arroz. O que nós vamos ter é que a cotação média vai ser mais alta, né? Porque uma parte da safra gaúcha foi perdida. Não, mas então, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, sabe disso. Ele foi agricultor, né? Não sei se ainda é. Ele sabe o que rege o valor das coisas é a oferta e demanda. Puxa vida.
Por que fazer isso, né? Até porque você acaba de me informar também que o arroz lá na Tailândia já subiu de preço. Exatamente, João. Tailândia não, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, em todos os locais subiram de preço. Pela manhã eu estava consultando os valores lá na Tailândia e vendo com o pessoal da Bolsa da Tailândia, né, que é a que cota o arroz da Ásia, e o arroz todo ele subiu porque o problema não é o Brasil ir lá comprar 50, 60 mil toneladas, 100 mil que seja, isso é uma mixaria para o mercado global. É a questão que não tem arroz para o mercado global, eles estão com escassez na Ásia, a safra é menor que a demanda. E a parte sul da China, que é a grande produtora de arroz, está também sofrendo inundações graves, perdendo safra. Então, a China é o maior importador mundial de arroz e vai ter que importar mais esse ano. E a gente tenta aí levar o que pode aí do Paraguai, que nós vamos comprar, tem arroz que vem do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. É por aí que vai ser, João. Então, esse é o mercado. Então, não vai faltar arroz. O que o consumidor está fazendo e de comprar, em vez de comprar um pacote, está comprando 3, 4, ele vai fazer o mercado inflacionar no varejo. Isso é verdade. Vai inflacionar, vai causar inflação. Que bacana. Isso, e o próprio governo que criou isso, né? Quando ele falou que precisa importar arroz. Se ele não tivesse falado nada, não tinha acontecido nada. Mais ajuda quem não atrapalha, diz o ditado. Ok, vamos para o milho. Gleidson, como é que estão os preços do milho? Atenção para a safrinha. Lamir Brandalize, o milho lá em Chicago também está recuando. Maio, 4,42,50. Julho, 4,55,75 centos de dólar por libra-peso. Setembro, 4 dólares com 65,5. Dezembro, 4,78,5. Milho recuando lá. E aqui na B3, Gleidson, opa! Em alta, o milho na B3, base Campinas, maio 58,03, julho 59, setembro 62,20, novembro 65,30. Tendência de alta, novembro 65,30, mas está tão distante para a safrinha, hein, amigo? João, a safrinha está no começo da colheita, né? Ontem a gente mostrou aí algumas lavouras em colheita, mas são isoladas as primeiras, né, João? A colheita mesmo da safrinha vai acontecer daqui a um mês. Até agosto nós vamos ter colheita, algumas lavouras lá no começo de setembro. Então, esse ano a colheita do milho vai ser bem escalonada. Então, vamos pegar pela B3. A B3 está mostrando reflexo já também de alta no mercado doméstico, né? O pessoal da ração está vindo para comprar o milho. E agora a oferta de milho está mais limitada, né? Porque a safra de verão ela é de 25 milhões de toneladas e ela atende 4 meses, mais ou menos, de consumo nacional. A exportação nesse período não é quase zero. Então fica para demanda interna, mas o setor da indústria está vindo para comprar e está pressionando o mercado. E a B3 está seguindo mais ou menos essa lógica, né, de mercado interno um pouco mais aquecido, né, e cotações mais favoráveis. Lá na Chicago ele está seguindo a onda que também está esperando pouca novidade no USDA de amanhã. E mesmo que estava chovendo hoje em alguns estados importantes, mas eles estão esperando que no final de semana em diante aí o clima pare, as chuvas, e dê condição de plantio também no milho. O milho tem até 20 de maio para plantar na janela ideal. Eles podem plantar até o final de maio, que ainda seria dentro do normal. Mas eles têm capacidade para plantar toda essa safra deles que falta aí, pouco mais de metade da safra, né, que falta plantar, eles plantam em 2 semanas tranquilamente. Tá, no Porto... Mercado de Porto, em função do mercado internacional, hoje está 50 centavos mais baixo. 57,5 em Paranaguá, 58 em São Francisco e 58,50 no agosto de Santos. O outubro está a R$60 linear aí todo mundo. Ele hoje 50 centavos mais barato aí o milho no Porto, mas não está tendo negócio. O pessoal não está vendendo. Hoje teve negócios lá nos Estados Unidos. O México comprou 132 mil toneladas de milho americano. Esse teve negócio por lá. Bom, parece que o bloqueio, então, nós estamos vendo aqui nos computadores, que vai ser rompido lá pelo dia 18. Deve entrar uma chuvinha malemar, como dizia a dona Maria Sabina Olive. Então, vamos chamar agora um relato lá do norte do Paraná, lá de Nova Esperança, com o meu amigo João Eduardo Pasquini. Está olhando, está ficando preocupado. Veja aí. João Batista Brandalize, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini, Nova Esperança, região noroeste do estado do Paraná. Atualizando mais uma vez, né? Hoje é dia 8, agora são
16 horas, temperatura 34 graus. E olha, aí hoje já faz 24 dias que não chove aqui na região noroeste do Paraná, nesta área. E cada dia pior, né? O milho está sentindo muito, todo requeimado, né? As folhas enroladas. E com certeza a produção vai ser bem baixa, né, João Batista e Brandalize? Infelizmente é isso que está acontecendo, né? O Paraná teve algumas chuvas aí, algumas regiões mais ali para o oeste, sudoeste, mas a maioria das regiões do Paraná não receberam chuvas. E 24 dias sem chuvas com temperaturas excessivas, como está ocorrendo agora, realmente faz com que a cultura passe por um estresse e não desenvolva corretamente e adequadamente. Mas essa daí é a vida do agricultor, como eu sempre falo, né, João Batista e Brandalize? Não tem o que fazer. A gente depende do clima, do tempo. Infelizmente, a situação que nossos irmãos gaúchos estão passando, muito pior do que nós aqui. A gente vê as pessoas se comovendo, todos ajudando, né? Muito importante isso. E nós aqui na região estamos passando por esse momento de falta de chuva, mais uma vez, no milho safrinha. Mas faz parte da vida da agricultura, como a vida do agricultor, né? Como falei agora. Um abraço, João Batista, Brandalize e amigos do Tempo e Dinheiro. O Timóteo Albrecht está dizendo que o milho safrinha lá no norte do Paraná, as primeiras colheitas, 50 sacas por hectare. E o Neymar Fensky está pedindo para o Brandalize para uma análise como vai ser o preço do trigo na próxima safra. Rapidão, Branda. Olha, João, vamos comentar ali sobre o milho. O milho, aquele milho dele estava muito bonito no começo, né? E agora ele deu uma secada. Esse milho aí, ó, a planta tá verde ainda. Que se tivesse uma chuva boa ainda conseguia encher melhor o grão, mas ele sem chuva ele vai ter um grão leve e na hora de colher o grão quebra ainda e é descontado, né? Uma situação bem ruim, né? Não é nada boa para o Pasquini ali. Com relação a trigo, João, trigo, o mercado internacional, o único que está em alta é o trigo hoje de novo aí, né? Ele não tem trigo, o mercado, a Rússia vai controlar a exportação de trigo de novo esse ano. O mercado do trigo certamente vai lá para os $7 o bushel. E nós vamos importar trigo de R$1.700 a R$2.000 a tonelada, né, João? Então, é por aí. Vai dar fôlego para o mercado nacional, tem que pagar mais. Os moinhos vão ter que pagar mais pelo trigo, né? Porque tem um fator importante, né? Como o arroz está começando a disparar no varejo e provavelmente vai ficar mais alto, já vai estar entre 30 e 50 o pacote, ele dá fôlego para a farinha do trigo também subir, né, João? Então, os moinhos serão obrigados a pagar mais, porque o trigo já vale mais, só que o moinho não está pagando, porque os moinhos estão reclamando que não está girando muito e tal, mas agora com essa correria maluca do consumidor levando mais arroz para casa, o arroz vai desaparecer nos próximos dias e vai ficar mais firme, ele dá fôlego para a própria farinha subir e automaticamente o trigo para o produtor também vai ter uma valorização, né? Tá. Brandalize, o Fernando Sofia está reclamando aqui que você não deu os preços nos portos. Será que não deu os prêmios, é isso? Os prêmios já dei, sim. Os preços da soja? Nos portos. Será que é o preço? Acho que ele que comeu lá, mas vamos em frente. Não, porque você deu o preço no porto. Dei o porto, dei o prêmio, dei o lote, o balcão, os lotes, e é só ele assistir de novo que ele vai ver os números. Fica esperto, garoto. Vamos em frente. Brandalize, obrigado. Até amanhã. É isso aí. Amanhã é dia de arroz, feijão e final de semana, né, João? Vamos lá. E vamos também fazer um relatório sobre fécula da mandioca, como é que estão os preços da fécula e da farinha, tudo isso lá do CPEA, aqui no Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. E amanhã tem USA, né? Vamos ver o que se usa atrás. A partir da 1h, né, Branda? Vamos estar online, up to date. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue conosco aqui no clube e aqui no Tempo e Dinheiro. Muito bem, os preços do trigo, Cleidson, preço do trigo em alta, não é uma alta forte, mas está acima de $6. Julho, 6,39,75. Setembro, 6,60. Dezembro, 6,85. E agora eu vou entregar o comando novamente para a Karina Botião. Vamos em frente, Karina. Vamos lá, João Batista. É hora da gente saber os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Todos os dias a gente passa aqui o levantamento dos preços dos hortifrutis com base no levantamento do CPEA-Exalc-USP. Vamos lá então começar pelo nosso preço, pela cotação do leite. Olha só, o litro em Goiás, R$ 2,36 com 37. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 205. A cebola amarela híbrida tipo 2 ao beneficiador, saco com 20 quilos em Irecê, R$ 105. O tomate salada 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Belo Horizonte, R$ 113,33. E a laranja pera in natura ao produtor, a caixa com 40 quilos de 800 em São Paulo, R$ 78,81. Hoje é quinta-feira, é dia de destaque da LS Tractor e nós temos dois destaques, dois acontecimentos importantes hoje. Um em Santa Catarina e outro no interior de São Paulo. Acompanhe. O primeiro destaque vai para a festa na entrega do Plus 80 cabinado na cidade de Ponta Linda, São Paulo, feita pela concessionária parceira Coreia Tratores de Jales. E o segundo destaque vai para a concessionária LS Ituara, de Santa Catarina. Em parceria com a indústria JF, eles fizeram essa semana uma demonstração técnica com a nova forrageira, usando a JF 2300 AT, uma máquina versátil que corta de frente e ré, com 2 metros e 30 centímetros de corte. A iniciativa foi um sucesso. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Parabéns mais uma vez à LS Tractor pelas novas parcerias e para quem adquiriu as máquinas LS. E nossos agradecimentos por mais uma vez oferecer os preços dos hortifrutis aos produtores rurais desse nosso Brasil. Agora eu vou com o Sérgio de novo lá em São Paulo para saber e atualizar os preços e as cotações do café, Sérgio. E para isso nós vamos direto às informações que estão sendo divulgadas direto da Bolsa de Londres e também de Nova York, com café que segue pressionado, o arábica descolado do robusta. Agora, só para se ter uma ideia, tá aí, café robusta Conilon na Bolsa de Londres a 3.443 dólares por tonelada. Na última segunda-feira, só para lembrar, houve um feriado no Reino Unido, não teve negociações na Bolsa de Londres. Portanto, o café vinha pressionado e desde o dia 25 de abril, quando bateu a máxima do café robusta na Bolsa de Londres, a 4.546 dólares por tonelada, caiu hoje a 3.443 dólares, uma queda de 1.105 dólares por tonelada. Isso tem sido registrado pelo próprio mercado diante daquelas preocupações na Bolsa de Londres com café no Vietnã, enfim, questões climáticas. O café arábica nesse momento na Bolsa de Nova York segue descolado. Em alta, o julho a 201,30, 13,75 de alta. O julho a 201,10, 1,80 de alta. Setembro, 199,80, alta de 1,81%. Dezembro, 198,50, alta de 1,80%. O indicador CPEA-Exalc para o café arábica e para o café robusta, café arábica, aliás, antes a bolsa de B3, exatamente, Gleidson, 1,96 de alta, dezembro a 239 dólares e 60, sobe 1,96% para o café arábica. Bom, só para se ter uma ideia, o café arábica, pelo indicador CPEA-Exalc, a R$ 1.096,61 na cotação de ontem, acumula uma queda de 12,12% nesse mês de maio. E o robusta a R$ 902,22, tem uma queda maior no acumulado de 20,49% nas negociações. Café segue pressionado, o arábica hoje descolado com ligeira alta, mas nada se compara às altas recentes para o café arábica e também para o café robusta. Karina Butião. Obrigada, Sérgio. Ainda hoje tem notícias da pecuária nessa edição e o Sérgio daqui a pouquinho está de volta. Agora eu quero falar do nosso doutor Sementes. Doutor Alexandre Gazola está em Maringá, no Paraná.
E hoje ele vai trazer mais uma preocupação dos produtores rurais, agora relacionada à produção de sementes. A gente vai ver mais isso no acompanhamento da safra. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje estamos aqui em Maringá, Paraná. Logo mais vamos nos deslocar para um treinamento com os produtores e técnicos de um distribuidor local. Tenho ouvido muito os produtores, os técnicos, todo o meio do agronegócio pedindo muito como está a situação do Rio Grande do Sul. Até ontem, no treinamento, fizemos um minuto de silêncio pelas vítimas do Rio Grande do Sul. E continuamos aí, quem puder ajudar os gaúchos nesse momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. E a gente escuta muito também o agricultor preocupado com a situação da produção de sementes do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de sementes a nível do Brasil e exporta semente para muitos estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, uma parte de Minas Gerais, uma parte de Goiás. Então, isso tem preocupado, e Mato Grosso do Sul também, isso tem preocupado muito os produtores com relação à falta de sementes. O que a gente tem de informações até agora é que essa chuva impactou sim, gerando perca de grãos, mas nós não temos dados ainda consistentes com relação à produção de sementes. Lembra que o Rio Grande do Sul tem uma área significativa de produção de sementes de soja na safrinha, e essa safrinha está sendo colhida ou será colhida nos próximos dias. Então, ficamos atentos e em breve teremos mais informações. O que nós recomendamos aos produtores dos outros estados? Tem oportunidade de adquirir semente? Faça, não espere, porque sim, pode vir a ter falta no mercado. Grande abraço aí. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Alexandre Gazola. E quem nos acompanha aqui sabe que o Tempo e Dinheiro sempre alerta o produtor rural para que esteja sempre atento ao mercado. Por isso, agora é hora de Agrofinanças com Giovanni Lorenzon, um apoio AgroEasy. AgroEasy, renegociação de dívidas rurais. Oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos. Hoje está valendo a decisão do Copom tomada ontem. Uma desaceleração no ritmo de corte. De 0,50 ponto percentual, que foi avisado há 3, 4 meses atrás, o mercado já trabalhava com um corte menor. E realmente o Banco Central do Roberto Campos Filho, né, indicado pelo governo passado, manteve a escrita de cautela, cortou 0,25 pp. Vai levar mais tempo ainda para a Selic chegar aos 2 dígitos, ou melhor, abaixo dos 2 dígitos. Com isso, nada diferente poderia acontecer hoje, com a Bolsa de Valores, o índice Bovespa despencando, dólar disparando. Certamente vai ter algum ajuste ainda ao longo do dia, porque tem alguns andamentos relativos a balanços de empresas do primeiro trimestre que ainda vão mexer um pouquinho, sobretudo com a Bolsa. E nós estamos vendo também os títulos de renda fixa, hoje atrelados aos juros, melhor dizendo, atrelados à Selic, né, em alta. E isso tudo é quase que um movimento normal, né, que a gente já começava a atribuir se realmente o Banco Central viesse com esse corte menor. Vale destacar aqui, meus amigos, que amanhã tem o IPCA de abril. E se ele vier menor, com uma alta mais desacelerada, né, como foi o IPCA 15, a história começa a mudar, porque o mercado vai começar a trabalhar com novas leituras. A gente lembra que vinha sendo assim até a reunião de ontem do Copom.
O mercado sempre trabalha com base nos principais indicadores. O Banco Central vai se mostrar mais cauteloso, sobretudo enquanto a atual diretoria for mantida? Sim, vai. Mas, na medida que houver uma mudança de perspectiva nos Estados Unidos e a inflação no Brasil continuar a ceder, o mercado vai começar novamente a ler a possibilidade de que na próxima reunião possa haver um novo corte, talvez até voltando à perspectiva passada de 0,50 ponto percentual. Quanto a essa história de que há uma divisão no Copom entre os indicados pelo governo Lula, cuja maioria certamente votou a favor de um corte maior, e o ganho que o pessoal ligado ao Roberto Campos teve, indicando a cautela e o conservadorismo, isso daí, para 2025, não muda absolutamente nada. O mercado trabalha com curto prazo e os ativos operam no curto prazo. Né? Fica meu recado. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Karina. Obrigado a todos. AgroEasy, o modo fácil e amigável de renegociar dívidas rurais. Você só paga no êxito. Preserve seu crédito e seu bom nome. Conte com a AgroEasy. Renegociar, melhor que prorrogar. 61 982 88 8175. Sobre mercado, agora sobre o mercado de commodities com Maurício Bellinello e João Batista. João Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. A gente sempre foca muito na soja, aí nas 4 principais commodities, soja, milho, boi gordo, café, e tem outros commodities, né? Uma imensidão de commodities, sim, mas principalmente o formador de todos os preços, que é o câmbio. Para nós, o dólar é fundamental. E ontem o Copom se dividiu, reduziu 0,25 a taxa Selic, taxa de juros do Brasil, mas ficou uma briga aí ideológica lá dentro, não nos interessa isso, interessa a repercussão disso nas taxas de juros e no dólar. Vamos começar pelo dólar, professor. Gleides, como é que está o dólar agora, em tempo real, na tela? 5,16, subindo 1,46. Como é que você analisa isso, Maurício? Então, João, eu estou esperando alguns dias esse movimento de alta, né? Porque depois daquela queda grande, o movimento de alta ele é algo que se espera, ou que se gostaria que acontecesse. Veio a acontecer, né? Nesse momento me parece uma janela favorável também. Vamos ver, né, João? Hoje é quinta-feira, sexta-feira, vamos para a semana que vem. Nos próprios juros também não teve lá grande movimento, a gente voltou para a cotação que estava na semana passada, então não tem nada de novidade. A situação do Copom mesmo que você falou, foi uma bola dividida, né? Foi 6-4, lembrando que são 10 pessoas dentro do Copom, do Comitê de Política Monetária, são 10 diretores, incluindo o presidente, Roberto Campos Neto, e foram 6-4 para 0,25. Então, eu pessoalmente espero e acredito que eles vão fazer agora mais 2 quedas de 0,25, exatamente por causa dessa bola dividida, mas essa é uma opinião pessoal. Não muda tanto, na verdade, né? Porque se vai a 10,25 ou 10... no bolso do agricultor e da população, não muda nada, João. Sim, mas e o câmbio? Então, você trabalha com que tendência? Eu ainda acho que vai subir mais, João, né? O movimento do dólar hoje é um movimento meio estranho no mundo inteiro, tá? Mesmo nos Estados Unidos, o dólar index está caindo contra euro, por exemplo, mas contra moedas emergentes ele não está na mesma situação, né? Então, assim, hoje é um dia de poucos negócios, de forma geral, no dólar mundo afora. O mercado está muito na ponta dos dedos, né? Aguardando também novidades nos Estados Unidos, mas eu ainda mantenho que o dólar agora está testando essa faixa, no caso do contrato futuro, perto de 5,18. A grande resistência é 5,20 nesse momento, né? Então é isso, João. Para mim é uma boa notícia, porque depois de cair de 5,30, quase 5,28,
para 5,06, ele está dando uma colher de chá aí de uns 11 centavos a mais aí, para quem tem, né, soja em aberto, café em aberto e precisa travar seus contratos. No mínimo, o dólar se coloca numa janela mais favorável agora, João. Tá, nós temos aqui uma discussão aqui com o nosso amigo Honorato Magalhães, que nós estamos aqui na Invest, e a Invest está dizendo que o café Conilon Robusta lá em Londres está perdendo Sim. $211 agora. A Invest, a poderosa Invest. E ele fala, não é. Parece que realmente o Honorato tem razão, é? Ele tem razão, João. O Robusta nesse momento subindo 0,82, mais ou menos, em torno de 3.442. Lembrando que os negócios em Londres já acabaram, né? A bolsa, eles estão acho que 4 horas para frente da gente, então os negócios já encerraram por hoje. Foi um dia de alta, pouca alta, até porque o Arábica está subindo quase 2% nesse momento, 1,85%, né? Então, assim, é positivo, né? Às vezes acontece essa distorção no Invest, João, lembrando que o Robusta ele é cotado em Londres, né? E nem sempre os dados são corretamente alinhados e, de novo, né? Só vocês acertaram o número, só foi informada a porcentagem errada, mas a cotação está correta, João. Vamos falar de boi gordo? A Mariana está aqui, lá no norte de Mato Grosso, porque, na verdade, a gente adianta discutir grãos, porque nós vamos esperar o relatório de amanhã, repercussões só na outra terça-feira, isso você já disse ontem, mas boi gordo rodando na B3, como é que você vê e o que fazer? João, nós temos boi pra caramba para ser abatido, né? As pessoas têm que lembrar disso, né? Tem gente achando que por algum milagre o ciclo de alta do boi gordo vai simplesmente retomar assim. Ele precisa de uma série de condições para que isso aconteça, e eu disse no início do ano, na nossa live da virada do ano lá, que eu acredito que o ciclo da pecuária só retome perto do final do ano. Então agora ele está caindo em todos os contratos quase, contrato juro em torno de R$230 agora, vindo de 240, caiu. Esse é o ponto também, né? Parece que está caindo um monte, João, ele começou a cair no dia 22 de abril e hoje é dia 9 de maio. Então ele levou 15 dias para cair R$10, né? Então não é uma queda de grande porte. O boi gordo, na verdade, ele encontrou uma faixa de conforto que vem de R$225 a R$240 e é uma faixa que vem se sustentando desde a virada do ano, quase, desde janeiro. Então, para mim, por enquanto, isso ainda segue como uma área de conforto. Tem muito boi indo para o abate mais ou menos próximo da gente agora. Então a oferta é grande, não há como a gente esperar uma revolução. Lembrando, a relação básica do capitalismo é oferta e demanda. O rebanho de bois no Brasil ainda é gigantesco, a oferta é grande, a demanda não está exatamente aquecida por causa, inclusive, do nível de renda que não consegue acelerar. E é isso, mas para mim, sendo bem sincero, João, R$10 de diferença num ativo de R$240, eu não posso nem dizer que é uma grande queda, né? Pois é, o Belinello fala, assim, para mim já virou uma coisa até meio rotineira. Não importa a commodity, seja boi, seja café, robusta, qualquer commodity negociada em bolsa, você tem que travar no topo. Professor? Aula básica, né? Isso. Vai travar a queda? Tem que ser no topo, não lá na baixa. Exato. Por isso que a gente recomenda, pessoal, olhe para frente, olhe 6 meses à frente, até porque, mas a soja dá um preço baixo. Sim, a soja está um preço baixo lá em Chicago, mas o prêmio também está baixinho. Você não pode entrar no dinheiro, você tem que entrar fora do dinheiro. Para fazer travas, porque essa trava, por incrível que possa parecer, você tem que torcer para perder mesmo, como um seguro de carro. Todo mês, todo ano você faz assim, você perde 10% no seguro do seu carro, é a mesma lógica para as commodities. Você tem que pegar um prêmio baixinho para perder, porque se cair daquele preço para baixo, não passa. Se subir, quem sobe é o produto. Essa é uma regra básica, né, professor? Exato, João. É assim, eu acho que as pessoas só precisam lembrar que você não opera um ativo que só você opera, né? Todos os mercados são interligados, especialmente grandes commodities, como a soja, milho, trigo, café, açúcar, cacau, o próprio boi gordo, que ele é negociado globalmente, o nosso boi gordo, né? A nossa carne, proteína animal de boi. Então, assim, você precisa entender que assim como você está querendo ganhar muito dinheiro, ou no mínimo não perder tanto quanto os outros perdem, tem muita gente por aí que pensa da mesma forma, e, portanto, operar da forma com que os maiores fazem, de forma segura, preventiva, se adiantando aos movimentos, não reclamando porque você não fez depois algo que deveria ter sido feito antes. E é disso que a gente fala, né, João? Estratégia, qual é o nome? Estratégia de defesa de preços, prevê que você se adiante
ao movimento, né? R$240 eu pessoalmente achava que era uma janela importante para defesa curta no boi gordo, né? Ficar segurando, esse é um outro detalhe também, né, João? Assim como o cara que carrega soja, carrega boi, não tem que morrer com boi, no sentido nem com a soja. Quando você monta uma estratégia de defesa, por exemplo, você também pode sair dela antes. Ou seja, estou montado, bota o dinheiro no bolso, vai de novo. Detalhe, João, eu fiz isso na soja, quando a soja bateu 12,60, 12,50 ali. Agora que ela começou a cair, eu estou rezando para ela cair mais um pouquinho, inclusive, para que eu possa montar de novo a favor da alta, entendeu? É isso. Pegar a subida. Eu vou brincando. Isso a gente tem que repetir, né, Maurício? Produtor, você não é somente produtor de soja, produtor de boi, de café, não. Você é operador. O seu negócio é ganhar dinheiro. E a gente torce muito para que você ganhe o máximo de dinheiro possível, para o dinheiro não ir lá para fora, para ficar aqui no Brasil, para todos nós, a sociedade, ser próspera. Quer aprender? Quer aprender como é que faz isso? Nós temos um curso de introdução. Olha aí, nós estamos formando a 16ª turma, num curso para você entender todas as commodities e, essencialmente, entender o caminho das pedras. Como é que faz? Você não vai fazer com esse curso. Para fazer esse curso, você precisa de uma especialização, mas você vai entender a lógica do seu comprador, inclusive. 16ª turma, está aí o telefone, 199-8907-8047. Eu vou narrar bem devagarinho, para você ter tempo de anotar e ligar lá para a Kátia Delfino. Ligar não, escrever, né? Um telefone do WhatsApp. Eu quero participar, ela entra em contato e reserva a sua vaga. Pegou a caneta, pegou o lápis, papel, olha, o telefone para escrever, hein? 019-8907-8047. Estamos formando a turma. A hora que a classe encheu, né, professor? Exatamente, João. Então, aguardo todos vocês. Mais uma turma que vem por aí. Me deixa muito feliz de ver tanta gente que segue interessada em aprender e não ficar nessa bacia, sabe a bacia do raso, assim? Que não tem risco, aquela coisa de sempre. Essa daqui é boa. O Marcos Locatelli, lá do Paraguai. Qual vai ser o topo da soja? Aí é bom, hein? Fala para mim, então. Eu posso só dar uma informação para ele. O topo vai ser mais alto que o fundo. Tá vendo? É simples assim. Cara, esse mercado é fantástico, porque ele é para você, produtor, porque você tem o produto, você está no meio. Nós aqui só ficamos olhando. Isso. E vocês não. Aproveitem. Certo, professor? Certíssimo, João. E aí, só respondendo ao Marcos também, essa pergunta dele é uma das piores perguntas que o agricultor pode fazer, porque o dia que ele tenta adivinhar quando vai ser o topo, provavelmente quando ele chegar ele não vai vender. Não, vai subir ainda mais. Isso. Isso é uma loucura. Ok, professor. Obrigado, até amanhã. Vamos em frente. Um grande abraço, João. Ótima tarde a todos. Muito bem, Karina. Completando o show, vamos pro boi gordo. É isso aí, João Batista. É hora da gente saber todas as notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mercado tem dado sinais aí de que, pelo menos pontualmente, algumas praças vêm apresentando uma variação positiva, um ajuste positivo. Mas isso não acontece em todas, não. Pelo contrário, a pressão ainda continua sendo grande, pressão de oferta, e, de fato, isso tem direcionado as negociações do mercado como um todo. Tanto lá na B3 quanto no mercado físico. B3, primeiro, a gente confere agora como é que estão as negociações. Pressão em todas as posições já está... Percentual de queda de 0,33% para o vencimento de maio, R$ 226,00, mais 5 centavos. Junho, R$ 227,35, 0,29% de queda. Julho, R$ 230,10, 0,39% de queda. No mesmo percentual de queda, o agosto a R$ 231,50 por arroba. Indicador CPE Exalc ontem, R$ 233,00, mais 5 centavos, queda de 0,04%. 7 praças entre 32 apresentaram queda, segundo a Scott Consultoria, 2 apresentaram variação positiva. 226,50, arroba prazo, recuou em São Paulo, Barretos, Araçatuba, Boi Comum, Triângulo Mineiro 207, sul da Bahia. Também na região oeste da Bahia, R$ 202,00 por arroba a prazo. Mais 4 praças de comercialização na sequência. Norte do MT, 209, a mesma cotação na região sudeste do MT, R$ 209,00 por arroba a prazo. Noroeste do Paraná, 219,50. Paragominas, 218,50.
Bom, com relação ao mercado, Iberville Neto comenta o que está acontecendo, também dá algumas informações sobre os números das exportações do Brasil nesse mês de abril e expectativas para o mês de maio também. Olá, Iberville! Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo ele segue um pouco mais pressionado, frigoríficos testando um pouco mais o mercado. Essa oferta que apareceu um pouco além da que vinha sendo observada há algumas semanas, ela permite que a indústria dê uma testada no mercado. O mercado não está caindo de maneira forte, mas ele está um pouco mais fraco do que vinha sendo observado. Já no mercado atacadista, as notícias que nós temos são positivas, são de bom escoamento, tanto relacionado ao período de pagamento de salários, como a expectativa para o Dia das Mães no próximo final de semana, então isso gera essa movimentação maior no atacado, e acreditamos que isso vai continuar até o fechamento dessa semana, e possivelmente uma reposição de estoques, se o varejo vender bem no final de semana, é esperada para o começo da próxima semana também. Então, se as vendas forem boas, o varejo vai precisar se reestocar. Isso não ocorre com a mesma força da movimentação atual, mas alguma movimentação interessante deve ser observada, a conferir. Outro ponto, pensando em escoamento externo, nós tivemos os dados oficiais, saíram os dados oficiais de exportação de abril, e não houve uma superação do volume recorde de dezembro. Nós exportamos 208,1 mil toneladas, frente a 208,4 mil toneladas em dezembro de 2023. Isso não quer dizer que foi um volume ruim, foi o segundo melhor volume da história, então, sem dúvida, foi um bom mês para as exportações em termos de volume. Quando a gente fala de preço médio, houve uma queda do preço médio, a gente está falando de uma queda de 5,3% na comparação anual do preço médio em dólares, e em reais uma queda de 3,3%. Então, essa queda menor em reais, ela ilustra o efeito do câmbio. Então, o dólar um pouco mais valorizado acaba gerando esse benefício para quem manda carne lá para fora. Então, em linhas gerais, o que a gente tem é isso, o mercado um pouco mais fraco do boi, um pouco mais fraco, com uma oferta um pouco mais confortável para a indústria, ou aparecendo um pouco mais, e exportações praticamente recordes, só perdendo para dezembro, e consumo doméstico indo bem em relação, pelo cenário de início de mês e Dia das Mães. Tá? Então, esse é o ponto, um foco absoluto na evolução dessa oferta. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville, pelas informações, pela participação. Até amanhã. Bom, são essas informações, Karina Botião, sobre o mercado de pecuária e todos os detalhes. Você também acompanha nas mídias sociais, que estarão recortados logo mais. Tudo isso à disposição de quem nos acompanha e prestigia diariamente. É com você, boa tarde, Karina, até mais. Boa tarde, Sérgio. Obrigada pelas suas informações, obrigada por hoje. Até amanhã. E até amanhã para você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até lá. Tchau, tchau.